Amém? 6 escolhas para uma família de sucesso. Quantos gostariam de ter uma família de sucesso? Diz amém. A palavra sucesso, ela é citada na palavra de Deus. Nós somos um sucesso, porque temos o sangue de Jesus correndo nas nossas veias. E a nossa família precisa ser uma família de sucesso. Precisa ser uma família abençoada, né? E eu gostaria hoje de falar sobre isso. 6 escolhas para uma família de sucesso. Gênesis capítulo 6, o versículo 12 e 14. Quem está anotando diz aleluia. Aleluia. Ei, rapaz, que bênção, hein? Quem anota aprende mais. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé, essa aqui é a linguagem de hoje: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruí, ou eu destruirei completamente, e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande arca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. Aleluia. Todos nós conhecemos a história de Noé. E todos nós sabemos quem foi Noé. Acontece que Noé, quando Deus dá essa ordem para ele, o que nós conseguimos ver nesse texto são escolhas. Deus disse: olha, eu vou destruir, eu vou acabar com tudo isso. Muito pecado, está tudo errado, não é da forma que eu gostaria que fosse. Então você vai pegar madeira boa, você vai pegar piche, e Deus foi dando as dicas. E confesso, irmãos, que você lendo a história, depois você pode ler na sua casa, você vai descobrir que nem tempo de chuva tinha. Mas Noé fez a escolha certa. Noé fez escolhas. Por ter feito a escolha certa, tudo que Deus tinha mandado ele fazer, a família dele foi salva. E é exatamente isso, é o ponto de partida que nós precisamos entender nessa noite. Quando nós não fazemos escolha certa, quando nosso pai e mãe, que nós somos a autoridade, nós somos a bênção, a porta da bênção de Deus na nossa casa, quando nós não fazemos as escolhas certas, nós podemos colocar a nossa geração em xeque-mate. Podemos estar gerando uma geração errada, um grupo de pessoas que farão escolhas erradas. Mas de onde vieram essas escolhas? Vieram lá de trás. Foi o pai que escolheu não orar. Foi o pai que escolheu não amar a presença de Deus. Foi o pai que escolheu trabalhar e ao invés de só trabalhar, ele também ter tempo para Deus. Sabe, então, são escolhas erradas. Quem está me entendendo, queridos? Havia uma disposição no coração de Noé. Mas talvez a pergunta para nós essa noite aqui, queridos, seria: quem ou o que nós estamos dispostos a fazer? O que de verdade estamos dispostos a fazer? Talvez orar junto, o marido com a esposa, que não oram. Talvez orar junto com os seus filhos, porque ainda não oram juntos. Sabe, o que estamos dispostos a fazer? Talvez, sabe, jejuarmos juntos, porque não jejuamos, não há jejum na nossa casa. Não temos um altar de Deus dentro da nossa casa. Talvez se calar ao invés de falar, de confrontar, no amor, mas na firmeza. Porque a Bíblia ensina sobre o amor, mas a Bíblia ensina sobre a firmeza. Em Salmo 23, diz: a sua vara e o seu cajado. Está falando, me ama e traz para perto, mas me consola com firmeza. É necessário nós termos e entendermos que as escolhas muitas vezes têm feito diferença dentro da nossa casa e dentro das famílias de um modo geral. Sabe, Deus é um Deus de promessa. Quantos creem nisso? A crentaiada está acostumada a ouvir isso nos rádios, acostumada a ouvir isso em CD de louvor, está acostumada a ver isso em cartaz, em para-choque de caminhão, de promessa de Deus, sabe? E é verdade, irmãos, Deus é um Deus de promessa, mas nós conhecemos as promessas de Deus?
conhecemos as promessas de Deus para a nossa casa, para os nossos filhos, para nossas filhas, para a nossa esposa, para o nosso marido, para o nosso futuro? Será que conhecemos as promessas de Deus? E a Bíblia, ela tem mais de 30 mil promessas. É muita promessa. Deus prometeu demais. E quando eu fui lendo essas coisas, entendendo e fazendo algumas pesquisas, eu falei, puxa, 30 mil promessas é bastante promessa. Sabe, irmãos, e eu fui separando algumas, e estava no meu coração separar promessas para famílias. Promessas que falam da família. Em Jeremias capítulo 31, abre a sua Bíblia aí, no versículo 1. Você vai descobrir que Deus tem promessas maravilhosas na palavra dele. E essas promessas são exatamente para a nossa família. É do desejo de Deus, quando você lê a palavra, que cada uma dessas promessas se cumpram integralmente no seu lar. Posso ouvir um amém? Se tem alguém na sua família aí perto de você, coloque a mão sobre ela e diz: a promessa de Deus vai cumprir na nossa vida. Diga: o que Deus prometeu vai chegar, em nome de Jesus. Porque isso é verdade, irmão. Porque essa é a verdade de Deus. Elas vão se cumprir. Porém, o cumprimento dessas promessas, elas estão condicionadas. Você vai lendo as promessas de Deus e você vai descobrindo que para Noé ter conseguido salvar a sua família, Deus condicionou ele a fazer uma arca. Eu vou salvar a sua família, eu vou salvar a sua geração, mas você vai ter que construir uma arca. Deus é muito inteligente, irmãos. Sabe, isso significa que existem critérios bíblicos. Quando você vai lendo as promessas, e nós precisamos observar, sabe, precisamos olhar para esses critérios, para experimentarmos o cumprimento dessas promessas, irmãos, de Deus no nosso tempo. Precisamos entender os critérios de Deus. E nós precisamos sair daquele condicionamento poético que a igreja está, que ela acha que a coisa vai acontecer sem pagar o preço. Nenhuma promessa de Deus se cumprirá antes de nós, irmãos, estabelecermos cumprimento de leis espirituais e naturais. Toda promessa, antes dela, passa por uma porta chamada mandamento. Se você fizer, olha o que Deus diz a Noé: se você fizer, vai dar certo. Se você crer em Jesus, será salvo. Sabe, são mandamentos que a promessa, vamos dizer, em Jeremias 31, tem umas coisas interessantes aí. Jeremias vai estabelecendo, irmãos, 2 critérios tremendos, ele vai estabelecendo outros critérios, para que aquilo que Deus prometeu se cumpra nas nossas vidas. Você pode dizer amém pelos cumprimentos de Deus? Embora esse texto ele explica que, literalmente, a nação de Israel estava fora, estava sem perspectiva nenhuma da revelação do Senhor. Mas mesmo assim a promessa de Deus se estendeu para Israel. Mesmo assim. No versículo 9 você vai descobrir que tem um critério aí chamado arrependimento e conversão ao Senhor. Toda família precisa descobrir esse lugar. Eu me arrependo. Eu me arrependo de ter parado de orar. Eu me arrependo de ter parado de ter uma vida com Deus. Eu me arrependo de ter parado de ter uma vida de santidade. Eu me arrependo de ter desobedecido e ter entrado num condicionamento rebelde. Eu me arrependo de ter deixado. Sabe, irmãos, ele vai mostrando que o arrependimento e a conversão do Senhor é importante. Ele diz assim: virão com choro e com súplicas. Ele vai dizendo: depois que me converti, tive arrependimento. No versículo 19, sabe, irmãos, aqueles que desejam desfrutar da promessa do Senhor, precisam abandonar, diz aqui a palavra de Deus, o caminho do pecado e se converter. Você fala: pastor, mas aqui todo mundo é crente. Irmãos,
a maioria dos religiosos estão dentro das igrejas evangélicas, que dizem ser cristão, mas levam uma vida morna. Essa semana na célula, eu não sei, mas foi falado sobre o quente, o frio e o morno. E nós fomos supervisionar uma célula, e a maioria, 95%, disseram assim, olha, morno. E os que não era morno, era frio. E 1, 2, 3 falaram que era quente. Glória a Deus. Agora escute. Nós precisamos entender que as promessas do Senhor, sabe, elas virão quando nós abandonarmos o caminho que tem nos tirado da condição onde a promessa de Deus virá. São decisões que esse irmão não pode tomar por você. A decisão de arrependimento é pessoal. O marido não pode se arrepender pela esposa, a esposa pelo marido, e nem os filhos pelos pais, e nem os pais pelos filhos. Ao contrário, a Bíblia diz, irmãos, que cada um levará a sua culpa. O arrependimento é necessário. É necessário nós entendermos esse posicionamento aqui em Jeremias. E se nós queremos, sabe, tomar posse das promessas, nós precisamos entrar pelo caminho do arrependimento e da conversão. A Bíblia diz, arrepende e converte. Sabe que está errado, sabe o que está fazendo que está errado, sabe o que você está fazendo, vai te levar para um lugar fora da promessa, fora da presença de Deus. Se arrepende e volta. É isso que a Bíblia diz. Sobre fazer a conversão. Estava indo para o lado errado, volta, faz a conversão, volta para o Senhor. Acha uma forma de voltar para o Senhor. Se arrepende do que estava errado. Uma segunda coisa que nós conseguimos enxergar aqui é conhecer a Deus, conhecer o Senhor. Sabe, a gente olha para esse texto e vai vendo que nós precisamos conhecer o Senhor e as suas promessas. Porque é muito fácil, irmãos, nós sentarmos em cadeiras dentro de igrejas, é muito fácil, e deixar que um pastor fale para nós como Deus é. É muito fácil conhecer Deus dessa forma, porque tem alguém orando, tem alguém pagando um preço para falar para você que Deus ama, para falar para você que Deus, sabe, Ele te espera, Ele te chama. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Vocês já ouviram tantas mensagens falando do amor de Deus, e tantas mensagens falando da cura de Deus, tantas mensagens falando da prosperidade de Deus, e o que você tem para falar do amor de Deus? Ou você está só ouvindo? Qual é a sua experiência com o amor de Deus? Qual é a sua experiência com a cura? Qual é a sua experiência com o arrependimento? A palavra de Deus nos está arremetendo hoje a nós pararmos de conhecer a Deus, de ouvir falar. A palavra de Deus está nos levando hoje a entendermos, eu preciso, sabe, parar, eu preciso sair desse posicionamento, que eu conheço Deus de ouvir falar. Eu preciso andar com Deus. Eu preciso conhecer Deus na sua essência, no seu poder de caminhar com Ele, de estar na presença dEle, de experimentar a cura dEle no meu corpo, de experimentar a provisão dEle no momento que eu preciso. Quem está entendendo, queridos? Deus não nos chamou para sermos ouvintes, mas Deus nos chamou para sermos praticantes. A verdade é essa, irmãos. E a gente está vivendo numa geração tão pragmática, né? Tão pragmática, que sentar aí e ouvir falar de Deus é muito bom, mas e as experiências? Quando de verdade você vai poder dizer, eu fui visitado pela presença de Deus? Quando de verdade você vai poder dizer para alguém, hoje Deus derramou o amor dele no meu coração, hoje eu fui curado, hoje eu experimentei um milagre de Deus. Sabe, irmãos, são essas experiências que nós precisamos cantar e contar de verdade. Vocês estão entendendo isso, irmãos? São decisões que precisam ser tomadas. São decisões. Conhecer a Deus é uma decisão. Como família, nós precisamos aprender o caminho. Eu coloquei um exemplo aqui que eu ouvi muitos anos atrás, que Abraão, ele ia para o sacrifício, e aonde ele chegava, a primeira coisa que ele fazia, antes de montar as barracas, era montar um lugar de adoração. Abraão nunca montou primeiro tendas antes do lugar de adoração. Primeiro, ele montava o lugar de adoração, adorava a Deus, fazia sacrifícios a Deus,
e depois ele ia montar as tendas. E hoje, Isaac é conhecido pelo Deus de Abraão. Quem está entendendo, gente? Uma coisa passada de geração. O que nós estamos passando para a nossa geração, irmãos? O que nós estamos passando para a nossa geração? Que caminho nós estamos ensinando a nossa geração? Como vamos ter famílias alinhadas, com uma visão alinhada do poder de Deus? Como vão ter famílias alinhadas na graça de Deus, experimentando do poder e da presença de Deus, irmãos? Se isso não tem sido uma verdade, esse conhecer ao Senhor não tem sido uma verdade dentro das nossas casas. Essa responsabilidade é nossa. Pais, mães, filhos. Quando o Jó diz assim, olha, eu já tinha ouvido falar a respeito do Senhor, mas meus olhos nunca o tinham visto. Mas agora eu te vejo. Agora eu te vejo. Existem 6 promessas que são tremendas. De todas essas de tantas promessas. Eu quis separar 6 aqui. 6 promessas que vão realmente nos abençoar nessa noite. Mas nós precisamos ter um conceito de decisão nessa noite, irmãos. Talvez o Espírito Santo nos trouxe aqui, irmãos, não só para nós sermos meros ouvintes, como de outros cultos atrás. Talvez Deus nos trouxe aqui para nós de verdade, irmãos, começarmos algo novo hoje na nossa casa. Consertarmos algo que está errado. Posicionamentos, práticas que estão erradas. Sabe, no versículo 1 diz assim, naquele tempo diz o Senhor, serei o Deus de todos e de todas as famílias de Israel. Foi isso que Ruth disse para Noemi, não foi mesmo? O seu Deus será o meu Deus. Olhe para mim. O seu Deus é o Deus dos seus filhos? Sabe, irmãos, os nossos filhos precisam querer. A promessa diz que Deus será de toda a família. Há uma promessa do Senhor e ela fala isso, que a nossa família vai adorar, que a nossa família vai se prostrar a um Deus verdadeiro e santo, a um Pai, vai se prostrar ao Senhor Jesus, vai se prostrar a Deus, o Criador dos céus e a terra. Ele será adorado na nossa casa e não só na igreja. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Deus precisa encontrar um lugar de adoração. Tem uma promessa na palavra de Deus que diz que Deus é o Senhor, é o Deus da minha família. Mas Deus precisa encontrar o lugar dele dentro da sua casa. Escute, querido. A Bíblia diz que Deus procura. Deus está procurando porque está difícil. Quando a gente está procurando uma coisa é porque está difícil de encontrar. E há, irmãos, um desejo enorme nas pessoas. Sabe, nós estamos aí construindo uma igreja grande, vai ser confortável, maravilhosa. Mas eu quero te falar, irmãos, o melhor lugar para adorar, o melhor lugar para a sua família adorar, é lá dentro da sua casa, com o seu pai, com a sua mãe. É com o marido colocando a mão sobre a esposa, sobre os filhos, e liberando palavra profética de bênção, arrancando toda a maldição que o mundo tenta trazer sobre as famílias. Porque até quando, diz a palavra de Deus, nós ficaremos vendo a bênção de Deus em outras famílias? Quando Deus quer entrar na nossa casa. Eu disse, Deus quer entrar na sua casa. Deus quer um lugar dele na sua casa. Deus quer um lugar dele na sua casa. Irmão, escute, Deus precisa ter um lugar de adoração dentro da nossa família. Ele deu uma promessa. Ele disse, olha, eu sou o Deus de todas as famílias. Mas Deus precisa encontrar um altar. Deus precisa encontrar um altar na sua casa. Quem está me entendendo, gente? No versículo 9 ele diz, ele é meu pai e a minha proteção. Posso ouvir um amém? Amém. Sua família está guardada porque o pai protege e guarda a sua família. Ele diz assim, ó, guiá-lo-eis aos ribeiros de água por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou pai para Israel. Nós temos um pai, diga, papai me ama. Vira para quem está ao seu lado, diga, papai me ama, meu filho. Você não está entendendo.
Aqui não é filho sem pai, aqui não é órfão não. Papai me ama. Saul estava perseguindo a Davi, perseguindo com 300 soldados, e de repente ele chega, sabe, perto do monte, os amigos dizem para ele assim, ó, Saul está vindo aí com 300 homens, vai matar, arrancar sua cabeça fora. Foge para o monte como um pássaro, meu filho, voa. Sabe o que ele quis dizer? No nosso linguajar, filho, bate asa, voa, meu filho. A casa caiu. Davi vira para ele e diz assim, eu quero dizer uma coisa para você. O meu pai me ama, e ele está sentado no alto e sublime trono. Você está pensando que eu sou qualquer um? Papai me ama, filho. Papai me ama. É a promessa dele. Temos uma promessa nesse versículo. Deus revela, irmãos, como um pastor, como pai da nossa família. É assim a atitude de Deus. Ele nos ama. Sabe, irmãos, Ele é o pastor da nossa casa. Ele nos guia, Ele nos conduz em segurança, diz a palavra de Deus. Eu não vou temer a segunda-feira em nome de Jesus, porque papai me ama. Meus filhos não temerão a segunda, terça, quarta, porque papai nos ama. Nós temos uma promessa, o amor de Deus está sobre a nossa casa, o amor de Deus está sobre a nossa família. Nós precisamos trazer isso para a nossa casa, gente. Papai nos ama, nós estamos guardados, Ele vai se levantar a nosso favor, Ele é o nosso guia, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso provedor. Papai nos ama. Vamos orar aqui, vamos adorar a Deus. Quem está entendendo? Promessa de livramento do versículo 11, tremenda. Diz assim, porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Resgate. Deus deseja livrar a família dos inimigos que estão se levantando contra ela. Como tem inimigos se levantando. Sabe, irmãos, são alguns inimigos da família: Satanás, a mídia secular, os vícios, os modismos, as drogas, o álcool, o adultério, o divórcio e tantas outras coisas que hoje a televisão está ensinando que é normal. A frieza. São inimigos da família, irmãos, sabe? E a palavra do Senhor diz, irmãos, que a nossa família não passará por esse momento. A nossa família será livrada. Tem um livramento para a nossa família. O marido será livrado, a esposa será livrada, os filhos serão, sabe, livrados. Por quê, irmãos? Porque temos uma promessa de livramento. Amém, queridos? Temos uma promessa de livramento para a nossa casa, para a nossa família. Nós não aceitaremos cadeias sobre a nossa família, não aceitaremos prisionamentos sobre a nossa família, não aceitaremos condicionamentos nem mundanos, nem satânicos sobre a nossa família. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e papai nos ama, afinal de contas. A bênção do Senhor está sobre a nossa casa. Deus tem um altar, dentro da nossa casa tem um altar para o Senhor. Vocês estão entendendo isso, irmão? São promessas. O que eu estou lendo aqui para vocês são puras promessas para a família. Promessas para a família. Quarta, ele diz assim, alegria extrema no versículo 3. Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens, como os velhos, juntamente. E tornarei o seu planto em alegria. Amém? Você pode levantar a sua mão e profetizar a alegria do Senhor sobre a sua casa? A alegria do carro novo, a alegria do emprego novo, a alegria do empreendimento novo, a alegria do casamento com o homem de Deus, a alegria do casamento com mulher de Deus. Ninguém vai enganar a sua filha, ninguém vai enganar o seu filho, vocês não serão enganados. Aonde vocês colocarem a planta do pé será abençoado. Querido, haverá um livramento e isso vai gerar alegria no meio da família. Isso vai gerar alegria. No meio da família se alegrarão velhos e novos. Quem está entendendo? Diga alegria extrema. Se você entrou aqui com a sua família vivendo um tempo de luto, um tempo de tristeza, sabe, o Senhor converterá isso em alegria extrema em nome de Jesus.
Toma posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra para minha casa, em nome do Senhor Jesus. Haverá danças de alegria, Ele está dizendo. Sabe por quê, irmãos? Comemorações. Vocês vão comemorar, sabe, irmãos, vitórias. Toda a família vão comemorar vitórias, vão comemorar ganhos, vão comemorar, irmãos, tantas coisas. Por quê? Porque a bênção do Senhor está sobre a sua casa, a alegria extrema de Deus. A promessa de Deus diz: virá uma alegria extrema sobre a sua casa. O consolo do Espírito Santo virá sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Você vai lendo as promessas de Deus e você vai descobrindo que tem tanta coisa que Deus quer fazer na nossa casa. Tantas coisas. No versículo 14 tem uma quinta promessa que fala sobre a provisão para o sacerdote e para a família. E saciarei a alma do sacerdote com a gordura, e o meu povo se fartará dos bens, diz o Senhor. Sabe, irmãos, Deus provê a necessidade do sacerdote. O homem é o sacerdote. Quantos homens aqui? Levanta as mãos. Fica a mão levantada, fica a mão levantada. Eu quero liberar uma palavra sobre você, meu querido, em nome de Jesus. Você é o sacerdote dessa família. Você é a porta de entrada da bênção de Deus sobre a sua casa. E Deus vai liberar uma palavra profética. Deus vai liberar, está escrito aqui, irmãos, saciará. Ele vai trazer a gordura, a melhor parte virá sobre o sacerdote. O sacerdote chegará com a gordura para a família. Fique imaginando o sacerdote pegando a gordura, a parte dele, e levando para a sua casa. E toda a família se saciando. Consegue imaginar? Você é o sacerdote dessa família. E Deus quer honrar você com a gordura. Deus quer honrar você com a gordura. Quem está entendendo, gente? Ele diz assim: eu deixarei o meu povo satisfeito com as riquezas da minha bondade, diz o Senhor. Jeremias 13:14 diz isso. Você vai ficar satisfeito, porque a bondade de Deus, sabe, vai estar sobre a sua casa, vai estar sobre a sua família. São posicionamentos e decisões. Tem uma promessa aqui no versículo 16 que fala sobre a recompensa para o que trabalha. Sabe, assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e lágrimas e os teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Amém? Quantas mulheres estão aqui, pode abençoar o trabalho do seu marido, né? Levanta a sua mão e diz: olha, eu abençoo a mão de obra do meu marido. Que ele continue inteligente, que continue sábio, que ele saiba administrar. Sabe, irmãos, talvez é isso que precisa acontecer. Porque é muito triste quando nós trabalhamos e nós não vemos o fruto do nosso trabalho acontecer. É muito ruim quando a gente trabalha e não vê o fruto. Sabe, é como se nós estivéssemos juntado e colocado tudo num saco furado. A gente não consegue ver. Mas nesse texto Deus está prometendo que Ele vai recompensar o nosso trabalho diante dEle. E Ele está prometendo renovar as suas forças. Você está desanimado com aquilo que você está fazendo? Você está desanimado com aquilo que Deus te deu? Você está desanimado no setor onde você está trabalhando? Mas escute, Deus está falando: haverá recompensa para o seu trabalho. Eu não estou falando de ganhar alma, não. Eu estou falando de trabalhar, mão de obra. Haverá recompensa sim, porque está escrito na palavra de Deus. Ele diz no versículo 25: porque satisfiz a alma cansada. Se você está cansado, meu irmão, se prepare, se ajeita aí, porque Deus vai satisfazer a sua alma. Você vai voltar a se alegrar. Acredite, porque a palavra diz que um pouco mais o que há de vir, virá e não tardará. É isso. A gente precisa confessar essas coisas, essas promessas. Precisamos confessar essas coisas, irmãos. Nossa boca tem parado de confessar o que funciona. E a gente tem tirado os nossos olhos das promessas, os nossos olhos do Senhor. E Satanás tem tentado nos fazer voltar para o problema atual. Mas Deus quer que você olhe para Ele, olhe para a nuvem, olhe para a coluna de fogo. Não olha para o soldado, não, né? Não olha para o mar, não. Olha para a coluna, olha para a nuvem que Deus colocou diante de você. Quem está entendendo, querido? Eu quero concluir essa palavra. Eu quero trazer um entendimento aqui, irmãos. E declarando que da mesma maneira
que as leis que Ele estabeleceu do universo, elas não podem ser invalidadas. Da mesma forma que Deus estabeleceu leis na terra, no céu, no sol, para iluminar, a lua para iluminar a noite, as estrelas para iluminar a noite. Sabe, irmãos, são tantas coisas que Deus estabeleceu, que você vai vendo, você vai olhando lá em Gênesis, vai vendo o que Deus foi estabelecendo. Esses dias, hoje nós estávamos trabalhando ali, um irmão perguntou ontem, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu quase que eu respondi, uai, foi a galinha. Você não lê Bíblia, não? Diz que Deus criou todas as aves da face da terra, depois eles começaram a botar, ué. A resposta mais fácil do mundo é essa, né? Sabe, queridos, tudo isso que Deus estabeleceu até hoje funciona. A galinha continua ciscando e botando, e o gavião continua voando. O sol continua nascendo no horário certo, ele não muda. A lua continua aparecendo no horário certo, eles não mudam. As estrelas continuam estabelecidas, as nuvens continuam estabelecidas. Nada mudou e vai mudar. É impossível elas mudar. Então escute o que eu estou te falando, meu irmão. Deus vai cumprir as promessas, nenhuma delas vai mudar. Em Malaquias ele diz assim, olha, eu sou Deus de Jacó e eu não mudo. O que eu disse está falado, o que eu declarei está declarado, irmãos. Deus não vai mudar o que Ele disse que vai fazer. As leis espirituais não mudam. É nós que temos que profetizá-las. É nós que temos que se apossar dela. Talvez o que está faltando são algumas decisões. Quando Deus falou com Noé, foi lá, pegou lá o seu, eu fiquei imaginando, né? Pegando lá a sua motosserra da época, pegando lá o seu martelo, seus pregos, sei lá, da época, e foi logo começar a cortar a árvore, encerrar e fazer tábua e começar a construir aquela arca. Quantos gostaram dessas promessas que eu falei? Quantos creem que essas promessas virão sobre a sua casa? Para ter uma família de sucesso, nós precisamos tomar algumas decisões, como Noé. Não é bom ouvir sobre as promessas? Escute isso que eu vou te falar. Se você quer ter uma família de sucesso, é preciso, em primeiro lugar, aprender a perdoar. Se você quer ter uma família de sucesso, você precisa aprender a perdoar. O perdão não pode ser uma coisa difícil. Eu não consigo que eu olhe para aquele fulano, eu tenho vontade de... Não é assim muitas vezes? Sabe, escute o que eu quero te falar. Alguém chegou para Jesus todo cheio de dodói e disse, mestre, eu não aguento mais perdoar aquele cara. Pisou no meu calo, perdoei. Pisou no... Até quando eu vou ter que perdoar esse cara? Jesus olha para ele e diz assim, olha, faz o seguinte... Perdoa ele 70 vezes 7 ao dia. Quanto é que dá isso, gente? Bastante, hein? Escute. Sabe por que Jesus disse isso? Jesus disse isso, sabe por quê? Jesus disse, olha, perdoar tem que ser uma coisa muito comum na sua vida. Não pode ser uma coisa tão difícil. Jesus estava querendo dizer para eles que o perdão tem que ser uma coisa comum na nossa vida, pessoal. A gente vai errar. As pessoas vão falhar conosco. Nós ainda vamos falhar como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe. Mas quando uma família entende o caminho do perdão, aí a história muda. Se nós queremos tomar posse de promessas, nós precisamos aprender o caminho do perdão. Quem está entendendo, irmãos? Aprender a liberar as pessoas. É importante. Precisamos tomar um cuidado exatamente dentro de casa sobre isso. Você já ouviu falar de irmão que não fala com o irmão há 15 anos? Quem já ouviu assim, dessas histórias? Pai que não fala com o filho há 10 anos, 20 anos. É só você ligar a televisão naqueles programas de palco lá, que você vai ver isso todo domingo. É o que tem lá. Sabe, queridos, o grande desafio que a palavra de Deus traz para nós é trocar o ressentimento pelo perdão. Eu estou triste, estou muito chateado, eu estou muito triste, mas isso não pode bloquear o perdão, porque quando eu perdoo, escute,
eu libero a minha vida e eu libero a vida daquela pessoa que fez mal para mim, no mundo espiritual. Nós temos um grande problema que quando nós não perdoamos, sabe, quando você fez só uma feridinha ali no seu braço, e você fica tirando a casquinha, sabe, como um tique, quando você vê aquela ferida foi aumentando, já não é mais uma feridinha, já é uma mágoa, e você continua lá, sem tratar aquilo. Quando você vai no médico, o médico fala assim: ih, rapaz, isso aqui vai ter que arrancar seu braço fora. A falta de perdão dentro de casa é assim. É assim. As pessoas estão amarguradas dentro de casa, se isolam num canto. Por quê? Porque não se tem o perdão. Quando erra, escute, não assume que errou. Perdão, amor, olha, eu falei alto com você na frente da... Perdão, amor, perdão. Olha, eu não poderia ter feito aquilo. Olha, perdão. Sabe, não se assume quando falham. As famílias não querem assumir quando elas erram. E essa falta de responsabilidade em assumir quando erra tem sido um problema dentro de casa. E isso tem trazido mágoas profundas, que têm se tornado amarguras profundas. E é por causa disso que o filho não quer saber do pai, o pai não quer saber do filho, a mãe não quer saber da filha. E é por causa disso que nós estamos vivendo. E lá em Malaquias o Senhor vem dizendo: olha, eu vou converter o coração dos pais aos filhos e os coração dos filhos aos pais. Porque se não houver um perdão, se não houver um conserto, haverá uma maldição. Ao invés de promessa, você vai atrair para dentro da sua casa uma maldição. Quem está entendendo, gente? Perdoar não é de sentimento. Perdoar é obediência. Jesus mandou perdoar. Ah, pastor, cala a boca. Jesus mandou você perdoar. Mas para cala a boca, Jesus mandou. Quem está entendendo, gente? É isso. Não é um sentimento, não. Ah, quando o meu coração estiver aliviado, eu vou perdoar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia manda você perdoar. Quem está entendendo? Segundo, vou falar 3 coisas, estou encerrando. Valorização no lugar de cobrança. Eu falava isso aqui na reunião de liderança hoje. Não tem uma afirmação. Os maridos e os filhos não afirmam o pai, não afirmam a mãe. Os pais não afirmam o seu filho. O filho está estudando, está ralando, está lá. Olha, irmãos, eu fico olhando a minha filha, está terminando, agora falta 1 ano e pouco para terminar. Eu vim falando no carro para ela, eu falei: filho, eu acho você super inteligente. Se ela faz um bolo, sabe, eu falo para todo mundo: filha, que delícia, cada vez você dá uma melhorada nesse bolo, né? Irmãos, uma família precisa ter afirmação. O cara sai cedo, chega tarde, cansado, e ao invés de ele encontrar uma pessoa dentro da casa, um filho, abraçar, beijar, afirmar o pai, afirmar o ministério do trabalho dele. O cara está trabalhando, a mãe ficou em casa, lavando, passando, sei lá, ou está trabalhando. Não tem uma afirmação, ninguém se afirma, está sempre se chocando. Nós precisamos, escute, restaurar nas nossas famílias o ministério de afirmação. Você é uma benção, você é um bom patrão, você é um bom funcionário, você é um homem trabalhador. Graças a Deus que Deus me deu um homem trabalhador, não me deu um vagabundo que fica tomando cerveja nos botecos. Quem está entendendo, gente? Não tem mais afirmação, não tem mais. O pai está ralando lá, trabalhando, a mãe, ou vice-versa, não tem. Marido adora, ora a Deus, não afirma, não fala que é homem de Deus, ou vice-versa. Marido não tem coragem de falar para a esposa: você é mulher de Deus, você é sábia, como você é compreensível. Não tem mais, irmão, essas coisas não podem passar ileso. Quem está me entendendo? Nós precisamos restaurar o ministério de afirmação. Você precisa afirmar e confirmar o ministério dentro da sua casa, quando o seu marido, os seus filhos e a sua esposa acerta. Quem está me entendendo? Amém, gente? Chega de só palavra negativa. Chega da gente ver que acertou e a gente não tem coragem de abraçar e beijar e falar: ó, você acertou, cara. Era esse colar que eu queria, era esse anel que eu queria, era esse carro, você acertou na música. Quem está me entendendo, irmãos? Sabe, é preciso valorizar o lugar. Sabe, é preciso valorizar o que as pessoas estão fazendo dentro de casa por você.
O excesso de cobrança, escute isso, ele destrói qualquer relacionamento. Você fez isso, você fez aquilo, você fez isso. Eu falava hoje na reunião de líderes, tem esposa que virou mãe, tem esposo que virou pai da esposa. Não é mais marido e esposa, é pai e mãe. Uma cobrança extrema, sabe? Calma, você não é mamãe morreu. Papai morreu. Quem está entendendo, gente? Esse tipo de condicionamento acaba com a família, destrói a família. Não adianta cobrar, irmãos, sabe, uma pessoa ser o que ela não é. Você fica querendo que o seu marido seja igual ao fulano de tal. Eu queria que você vestisse roupa igual ao fulano. Eu queria que você falasse igual ao fulano. Não dá, irmã. Não dá, irmão. Você ficar exigindo coisa que não tem cabimento, não vai, não, sabe, isso vai estragando o casamento. Quem está me entendendo aí? Ou é só eu que tenho esse problema? Nós temos que restaurar o ministério, irmãos, da valorização, da confirmação ministerial dentro de casa. Não vai sair para a escola, não sai para trabalhar, sem falar para o seu pai, obrigado. Eu tenho roupa, eu tenho sapato, tem dinheiro para pegar ônibus ou vai de carro, sei lá, mas eu tenho, você me deu, você é meu pai. Deus te abençoou para você me abençoar. Gente, imagina um pai ouvir isso. O cara vai botar a boca no pó, vai rasgar o mundo de tanto orar. Porque o ministério, escute, o ministério da confirmação faz isso, traz presença de Deus no lar, no casamento. Porque não é possível que um casamento é só erro. Não acredito. Quem está entendendo, pessoal? Amém, queridos? Nós precisamos aceitar as pessoas do jeito que elas são. Uns são mais lentos, outros são mais rápidos. Mas nós precisamos nos adaptar a essa situação. E eu quero encerrar falando sobre uma oração no lugar de preocupação. Ao invés de ficar se preocupando, ao invés de você ficar queimando neurônio, você ficar tão preocupado, sabe o que você faz? Chama todo mundo da sua casa, reúne e compartilha. Amor, tem uma situação, ora comigo. Meu coração tá difícil, eu estou sozinho, sabe? Quantos homens aqui carregam cargas sozinhos? Porque se ele falar para a esposa que ele está, sabe, com uma dívida, se ele falar para a esposa que a coisa está ficando apertada, ela vai falar, também, quem mandou você comprar tal coisa? Eu falei, não é assim? É assim, gente. Vem querer passar batom no negócio, não. Enfeitar, não. Marido que abriu o coração, está precisando de ajuda. As pessoas mais próximas dele é uma esposa e filhos. Mas não pode falar, porque são incompreensíveis, não compreendem que a gente pode errar, a gente pode falhar numa administração. A gente pode sim, gente, nós não somos seres humanos, meu. Mas não há uma compreensão, não há um amor. Era um momento que precisava de uma oração e se jogaram pedras, ou vice-versa. A esposa está passando por um momento difícil, situação difícil, vai falar para o marido, você é igual a sua mãe, bem que eu sabia. Não é assim? Irmãs, parece a sua mãe falando. Não é assim? Sabe, irmãos, quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando nessa noite? Eu só estou falando o que Deus está colocando no meu espírito. Agora, eu não estou aqui, irmãos, para pastorear uma igreja de gente que não quer mudança, não. Estou aqui para pastorear uma igreja que quer mudança na sua família, mudança na sua casa. Sabe, irmão, isso aqui não é cinema que a gente paga, senta e fica aqui e vai embora e não muda. Não, irmão, muda. O que tem para mudar, muda aí, em nome de Jesus. Não dá trabalho não, começa a mudar aí a sua casa, a sua vida, as suas atitudes. Começa a orar, se posicionar diante de Deus. Aqui tem uma sala de oração que metade dos seus problemas vai resolver você passar 1 hora aqui na sala de oração, por semana. Escritório, coisa está muito corrida. Larga tudo lá, vem aqui, senta aqui, pega na cabeça assim, ó.
Fica quietinho, não fala, fica só ouvindo Deus falar com você. Vai vir graça de Deus. Eu sei que vem. Sabe, queridos, oração no lugar da preocupação, sabe, a oração de um justo, diz a Bíblia, pode muito nos seus efeitos. Quando nós colocamos tudo na mão do Senhor em oração, Ele tudo pode. Posso ouvir um amém? Ele tudo pode. Tudo vai se resumindo em orarmos juntos. Tudo vai se resumindo, irmãos, em respeitarmos um ao outro e nos posicionarmos um com o outro. É isso. Se vocês querem ter uma semana abençoada, essa é a dica para a semana. Começar a fazer o que você não estava fazendo. Talvez se posicionar naquilo que estava errado dentro da sua casa. Trazer os seus filhos para participarem com você. Abrir o coração. Colocar eles para orar. O irmão disse assim para mim essa semana: pastor, o senhor começou a falar sobre essas orações aí e tal, sala de oração. Eu fazia aquela minha oração para sair, para trabalhar normal, mas sozinho. Agora eu chamo a minha família, chamo os meus filhos. Eu falo para eles, ó, você olha por tal coisa, você por tal coisa, eu por tal coisa e você por tal coisa. São 4, então cada um ora, todo mundo participa, 2 minutos para cada um. Não é preciso para ficar 1 hora lá. Mas, irmãos, isso traz presença de Deus, traz respeito, traz promessa de Deus sobre a família. Isso traz graça de Deus sobre o casamento. E assim, Deus vai encontrar pessoas que adoram Ele. As famílias, em espírito e em verdade. Amém? Amém, queridos? Baixa a sua cabeça, eu quero orar com você.